Bem-vindos à nossa aula. Hoje eu vou trabalhar com vocês os fenícios. Civilização dos fenícios. Os fenícios se destacaram como povos aventureiros, né? Essa expressão aventureiro vem justamente da habilidade que esse povo tinha para a prática da navegação. A localização geográfica dos fenícios é na região que compreende parte da costa do Mediterrâneo, né, entre a Mesopotâmia e o Egito, né, estão ali na região do Oriente Médio, né, e a grande característica geográfica deles era que eles foram cidades, né, que cresceram, né, ao longo da costa. Aqui, ó, quando você pode ver no mapa, ó, sempre a relação entre as cidades fenícias está diretamente ligada ao oceano. Isso leva a crer, então, que a civilização fenícia ela não tinha grandes recursos. Então, era necessário sobreviver de outra forma. E a forma encontrada por eles foi justamente tirar seus recursos do oceano. Aqui as rotas, né, a costa da África, eles navegavam e estabeleceram comércio com praticamente todo o mundo conhecido da época. As cidades fenícias estavam localizadas onde hoje corresponde o atual Líbano. A maior parte das cidades fenícias eram portuárias, como eu já disse para vocês, por isso conseguiram ampliar sua população e seu comércio, posteriormente desenvolver colônias. Essas colônias vão ganhar importância. A principal colônia vai ser Cartago, que inclusive vai rivalizar com o Império Romano futuramente, disputando o comércio do Mediterrâneo. É importante destacar que os fenícios nunca foram um estado unificado, nunca formaram um império unificado, eram cidades-estados. Então aqui, como eu destaquei para vocês, né? E além do comércio, eles praticavam também pirataria, pilhagem de cidades que eles viam que eram vulneráveis. Eles praticavam diversas atividades, né? Inclusive trabalhavam como mercenários, né? Então contratava-se, os fenícios tinham uma frota de barcos muito grande, né? Então essa frota de barcos poderia ser utilizada como também estratégia militar e era frequentemente requisitada, né? Então os fenícios ofereciam serviços também, né? A Fenícia, assim como outras sociedades antigas, não conseguiu preservar sua história, provavelmente por falta de conhecimento da importância, né, de preservar isso, de recursos para proteger o seu cotidiano e os significados culturais. É possível encontrar vários vestígios, né, do povo, né, fenício no Antigo Testamento, que inclusive eles eram chamados lá também de cananeus, né, cananeus. E é justamente esse povo que vai rivalizar com os hebreus na disputa por território na região. Esses reis estão todos na Bíblia. Uma grande contribuição para a humanidade que os fenícios deixaram, né, foi, sem dúvida nenhuma, a invenção do alfabeto. Então, o alfabeto ele foi desenvolvido aí a partir do século 1000 anos antes de Cristo, né? E ao contrário de outras formas de escritas do período, que tentavam se comunicar através de imagem, o alfabeto ele trazia algo de novo, porque ele tentava representar sons, né? E aí justamente por quê? Porque os fenícios eles praticavam o comércio, estavam em constante contato com outros povos e era importante então desenvolver essa habilidade. E isso foi assim um salto cultural, né, enorme, que permitiu com que os fenícios tivessem ainda mais contatos com outros povos e desenvolvessem também mais o seu comércio. A estrutura social era dividida, né, em estamentos hierarquicamente, né, bem estabelecidos.
a sociedade fenícia, ela ia justamente a partir das pessoas mais importantes para os menos importantes para a sociedade. Então, é formado por sacerdotes, aristocratas, comerciantes, até chegar nos escravos. Veja só aqui essa pirâmide, né? Então você tinha aqui a aristocracia, onde tinha o rei, os funcionários, sacerdotes, comerciantes vinha logo em seguida, camponeses, apesar de ser uma população já mais não tão significativa, e escravos. Então a política era conduzida pelos fenícios, né, num sistema de governo que ficou conhecido como tassalocracia. Essa tassalocracia significava justamente, né, governo ligado, né, a homens do mar, então, ou seja, homens que praticavam o comércio marítimo. A Fenícia, como eu já disse para vocês, ela era dividida, né, em cidades-estados. Eram inteiramente independentes. Cada uma estabelecia sua forma de governo e escolhia o seu rei, certo? Então não tinha a formação de uma unidade como acontece com a formação de impérios, né? Que, como por exemplo eu expliquei já os persas, né? Que tinham lá o seu rei que centralizava a administração. Então as famílias de mais poder e condições financeiras seguramente eram aquelas que detinham o comércio marítimo, bem como no geral lideravam a política de sua cidade. Na religião, os fenícios eles eram politeístas, adoravam a deuses ligados à natureza, né? E seus principais deuses era esse casal aqui, né? Que era El, né? O deus El e Elat, que representavam então o mar, né? O mar. Daí você vê então a relação de intimidade do povo com com o mar. Além desse casal, né, de deuses, existia também Baal, que é também muito relatado na Bíblia, que representava então o sol e a chuva, era o deus do sol e da chuva para os fenícios. Era comum sacrifícios, inclusive sacrifícios humanos, certo? A economia era baseado fortemente, então, como eu disse para vocês, em atividades ligadas ao comércio marítimo, entre eles a pesca, a agricultura existia, mas era algo restrito, porque a Fenícia não tinha grandes territórios e parte do seu território era montanhoso ou com terras pobres. A pouca agricultura que eles praticavam era justamente uma agricultura de comércio, para justamente com o comércio marítimo eles trazerem o que a cidade necessitava de alimentos, né? Além disso, a população da Fenícia desenvolveu também no comércio marítimo rotas comerciais e vendiam produtos como tecidos, que ficaram muito conhecidos na época devido à cor púrpura, né? Tecidos vermelhos que eles extraíam de uma ostra extraída no mar da região. Era muito valorizado esse tecido fenício. Além também da metalurgia e, lógico, né, da construção naval, que era a grande característica deles. Então o declínio da civilização fenícia vai estar justamente nessa situação de não ter um governo centralizado e constantemente as cidades fenícias passarem para o controle do império que estava em crescimento em determinado momento. Então passou pelo controle dos persas, passou pelo controle dos macedônicos, sob a liderança de Alexandre o Grande, e sempre que um império dominava, então ele estabelecia ali impostos e exigia também a frota marítima dos fenícios, né, à disposição do império. No caso, por exemplo, os persas, quando eles resolveram atacar as cidades gregas,
eles exigiram, né, que a frota fenícia prestasse serviço para eles. E qual foi o resultado dessa guerra entre persas e gregos? Os persas perderam, consequentemente a frota marítima fenícia também foi muito avariada, e assim foi só uma sequência, né, do processo de crise econômica. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula. Até a próxima.